A paz do Senhor Jesus para todos que estarão presentes neste momento, nos assistindo. Eu convido a todos vocês a, a estar comigo durante alguns minutos para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero já convidar vocês e apresentar um texto que eu escolhi para estar comentando nesta oportunidade que eu estarei aqui compartilhando com vocês. Quero agradecer a Deus por mais um dia, que Ele nos deu de presente, um domingo especial, uma tarde maravilhosa e pelo carinho de todos vocês que sempre estão acompanhando as nossas postagens. E a palavra de Deus, ela tem como objetivo nos moldar. Para quem conhece a palavra, ela vem para somar na nossa vida, ela vem para nos estruturar. E para quem não conhece a palavra, aí vai o convite a vocês a ser conhecedor da palavra. E a intenção minha, em todas as vezes que eu estaria aqui, é poder compartilhar e ensinar uma pequena parte da Bíblia em nossas ministrações da palavra de Deus. O texto que eu vou ler neste momento, apresentar para vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, para mim é um privilégio muito grande. O texto que eu escolhi aqui se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo, glória a Jesus, versículo 34. Glória a Jesus. Diz assim a palavra de Deus: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Até aqui. Vou repetir a leitura do versículo. Mais uma vez, vou repetir. E abrindo a boca, Pedro disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus amados e queridos irmãos e amigos que sempre estão aqui nos assistindo, ouvindo a mensagem e até mesmo compartilhando a mensagem com outras pessoas. Você já se encontrou em um determinado momento em oração e vê aquele sentimento de que, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus vai responder a minha oração? Eu confesso aos irmãos que muitas das vezes, hoje já não é novidade, porque a gente já tem um pouquinho de mais maturidade com Deus, mas muitas vezes eu me deparei com essa situação. Muitas e muitas vezes a gente ora e Deus não responde às nossas orações. A gente ora, faz planos e parece que Deus não está nos ouvindo. Mas quando esse quadro que nos envolve nessas questões, é bom, eu quero te lembrar uma coisa: Deus sempre ouve nossas orações. É impossível Deus não ouvir as orações feitas por qualquer pessoa que está nesse planeta. É impossível. É impossível Deus não ouvir as orações. Porque Deus, ele é onipresente.
ele está em todos os lugares. Ainda que nós não esteja conforme o querer dele na presença dele. Deus é impossível, quando fala que é impossível Deus não ouvir as orações, é porque a Bíblia nos confirma isso. A Bíblia mostra Deus agindo na vida das pessoas, não do jeito que as pessoas querem, não do jeito que as pessoas estão pedindo. Na maioria das vezes, Deus faz o que convém ser feito. Deus sempre vai fazer aquilo que Ele quer fazer. Mas a palavra mostra para a gente que é impossível também Deus não ouvir, não responder uma oração do justo, aquele que faz a vontade dele, aquele que ora com sabedoria, aquele que pede da maneira correta. Deus, ele vai responder, mas no tempo dele. Esse sentimento de vazio, sabe aquele sentimento de vazio, de escassez, aquele sentimento de que Deus não está nos ouvindo? É porque a gente às vezes não entende o silêncio de Deus. Temos dificuldade de não ser ouvidos da maneira que nós queremos. Na nossa vida secular, não é diferente. Pedimos favores para que as pessoas fazem para a gente, e às vezes as pessoas vão fazer no tempo deles e a gente fica assim meio constrangido, e até mesmo se deparamos com os nossos questionamentos de não gostar de esperar. Eu mesmo já questionei várias vezes, poxa, eu faço e quando é a minha vez de pedir, a pessoa não me atende, a pessoa demora, as pessoas parece que não estão se importando comigo, mas é assim. Mas com Deus é diferente. Quando Deus não responde às nossas orações na hora que a gente quer, porque Deus está nos preparando, nos moldando, nos dando paciência, para a gente entender que Deus é um Deus soberano. Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece tudo ao nosso respeito, porque antes de nossas orações sair com som pelos nossos lábios, Ele já sonda as nossas orações dentro de nosso coração. A intenção da gente já é sondada por Deus. Deus conhece os nossos sentimentos, Deus conhece os nossos planos ocultos, Ele já sabe todas as coisas. Se a gente tiver esse conhecimento de que Deus conhece tudo sobre nós, a gente procura estar mais à vontade na presença de Deus. E a pregação do Evangelho é para que as pessoas fiquem mais tranquilas na presença de Deus, mais seguras na presença de Deus. E também mostrar o Evangelho para aquelas pessoas que não conhecem o Evangelho ainda, ou acham que conhecem. O Evangelho não é algo difícil de ser entendido ou compreendido. Na maioria das vezes, as pessoas não entendem o agir de Deus por falta de conhecimento. O próprio Jesus, durante o seu ministério terreno, já está registrado na palavra de Deus, ele fala que por falta de conhecimento o povo perece, o povo sofre mais. Quando o povo não conhece, não tem o conhecimento, ele sofre mais. Quando vem o conhecimento até a vida das pessoas, tudo fica mais claro, tudo fica mais fácil. E no sentido espiritual, quem conhece mais explora mais as coisas espirituais. Mas o trabalhar de Deus na vida de todos os seus filhos, toda criatura, é além da nossa compreensão. Deus cuida de todo mundo ao mesmo tempo. Ainda que as pessoas não conhecem Ele da maneira que deveria ser conhecido, mas Ele cuida nos mínimos detalhes. Acontece que as pessoas preferem mais estar longe da sua vontade do que no centro da vontade de Deus. Muitas pessoas cristãos que já decidiram entregar a sua vida ao reino de Deus têm dificuldade de se entregar na presença de Deus conforme a palavra nos ensina. Mas
o papel do Espírito Santo, a função do Espírito Santo, do próprio Deus, é nos ensinar dia após dia após dia. Nenhum conhecimento ele vem todo por completo de uma vez só. A gente tem a vida inteira para poder explorar as coisas espirituais, para explorar a palavra de Deus, para aprender mais de Deus, mais sobre Deus também. É assim que funciona. É por isso que vem a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, as boas novas, é mostrar Jesus de uma forma clara, Jesus de uma forma eficiente, da maneira que Ele é. Glória a Deus. Voltando aqui para a palavra, só quero mostrar, dar essa introdução para colocar você no quadro de perfil, numa posição que a gente às vezes não consegue nos entender pessoalmente. E a demora do agir de Deus na vida da gente, o silêncio de Deus, ele nos ensina muitas coisas. Muitas coisas. E o maior ensinamento no silêncio de Deus é que a gente se permite ser conhecido por nós mesmos. Porque na maioria das vezes a gente não se conhece pessoalmente. Cada ação tem uma reação. Cada ação tem uma reação. E a gente, às vezes, na maioria das vezes, a escassez nos ensina a se comportar diante da circunstância. E a palavra de Deus é um manual bem completo para a gente se conhecer. Se conhecer. Uma vez que nós conhecemos Deus através da sua palavra e trazemos Deus para a nossa vida cotidiana, a gente começa a nos conhecer melhor. Porque a palavra de Deus, ela sempre nos confronta para a gente olhar para nós mesmos. Porque se nós entendermos a nós mesmos, a gente vai entender o nosso próximo, nosso semelhante, da forma correta. E tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Meus queridos, voltando aqui para a palavra agora, essa é só uma pequena introdução para que você olhe para si mesmo e se firma na estrutura do texto que a gente vai aplicar. Eu quero convidar você para voltar para o texto. Em Atos capítulo 10, no versículo 1, eu li o versículo 34, mas aqui em Atos 10, no primeiro versículo do capítulo, vai mostrar um homem que ele orava, ele dava esmola, ele tinha boas obras, ele tinha uma boa atitude, era um bom cidadão, um homem respeitado, um homem temente a Deus, mas ele não era cristão, ele não era evangélico, ele não era católico, ele não tinha uma religião, mas uma coisa ele tinha, sem ele não entendia, mas ele tinha temor de Deus, ele tinha convicção de que Deus existia, porque ele fazia as coisas em ações de graças. Ele dava esmola, ele tinha compaixão das pessoas, ele se preocupava com o bem-estar das pessoas que estavam em volta dele, ele se preocupava com o bem-estar até dos soldados, dos servos que estavam à sua disposição, a serviço dele. Ele era um homem justo. Tudo se resume no homem justo, temente a Deus, ele orava a Deus, ele era justo, dava esmola, mas ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Ele não tinha uma experiência lá atrás para que ele fizesse algo que agradasse a Deus. Na maioria das vezes, a gente vai fazer coisas para agradar a Deus devido às nossas experiências lá atrás, né? Marcantes, que nos trouxe ao nosso subconsciente a existência de um Deus. E a gente faz as coisas para agradar a Deus porque algo lá atrás, experiência lá atrás, mostrou a grandeza de Deus, ainda, né? Mas ele aqui não. Ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Mas ele, no coração dele, no seu interior, ele sabia da existência de um Deus maravilhoso, misericordioso. E o agir de Deus na vida dele, mesmo ele não conhecendo esse sentimento nobre que ele tinha, isso ele formou seu caráter. Ele era um homem de um caráter
positivo, e a demonstração que ele portava esse caráter é os seus gestos, as suas atitudes ao tratar as pessoas em sua volta. Isso é muito importante. É impossível um homem cheio da presença do Eterno, ele não fazer coisas que vai abençoar as outras pessoas. Até porque as bênçãos de Deus na nossa vida só é bênção de Deus se ela for se a gente for abençoador também. As bênçãos de Deus que vêm na minha vida, ela tem que contagiar a vida das pessoas também. É isso, as bênçãos de Deus é assim que funciona. Os dons espirituais que Deus derrama sobre nós, não é só para nos agradar, é mais para a gente ser útil às pessoas que estão ao nosso vínculo, ao nosso derredor, ao nosso próximo. É isso aí. Então esse homem, ele tinha toda a característica de um homem temente a Deus. Ele era justo. E ele orava, ele se consagrava, e até que chegou um dia que o Deus foi tocado em responder às suas orações. Esse homem teve, de todas as experiências que ele teve como um cidadão de bem, como um centurião da guarda italiana, a maior experiência que ele teve na sua vida foi o dia que Deus respondeu às suas orações. A coisa mais linda é quando você ora com convicção de que Deus está ali presente, nos observando, nos assistindo, nos prontificando a nos abençoar. E isso nos motiva a consagrarmos a Deus. É isso, meus irmãos. O perfil dele era um perfil de um servo de Deus. Ele orava a Deus. O texto vai dizer, havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha só, ele e a sua família. Esse é um exemplo de um líder, de um representante, de um pai de família. Ele tinha esse costume, essas atitudes, mas não é só ele e toda a sua família. Toda a sua família era presente era presente nessas atitudes que ele fazia, né? A família dele tinha o mesmo costume. Olha aqui, ó. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, ou seja, família, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ele e a sua família tinham comunhão com Deus. Eles tinham comunhão com Deus. Ali tinha uma tradição, mas que se preocupava em agradar a Deus. E Deus, ele responde à oração de Cornélio. Ele responde à oração de Cornélio, não somente só para Cornélio, mas quando fala Deus responde a oração de Cornélio, eu posso dizer assim, ele responde a oração de Cornélio, não somente Cornélio, mas toda a sua família é orientada que Deus estava gostando dessa atitude. Então, se Deus está gostando, ele manda resposta de que aquela atitude, as esmolas, as orações, a maneira que ele conduzia com o povo, Deus manda resposta. Está diante da memória de Deus. No versículo 3, diz assim: Este, Cornélio, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este Cornélio, fixando os olhos nele e muito atemorizado. Eu creio que
temor, assustado, sabe? Ele fintou os olhos no varão, né? Para ouvir o que tinha que falar, para ouvir o que ele iria dizer. Olha só. Glória a Deus. Glória a Jesus. Este, Cornélio, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse, olha só, e o anjo lhe disse, olha, preste bem atenção, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha só. Que coisa maravilhosa! As tuas orações, as tuas esmolas têm subido diante da memória de Deus. Olha, se você tem esse costume, continua fazendo isso, porque Deus está guardando todas as suas boas ações diante da sua memória. Glória a Deus. Que resposta maravilhosa. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele sempre vai dar um jeito para mostrar para você que suas atitudes estão sendo aceitas por Deus. E também sempre Deus vai orientar as pessoas que não fazem a vontade de Deus a fazer a vontade de Deus. Então ele enviou Jesus. E Jesus, em suas pregações, ele disse: Eu sou o caminho. Se existe um caminho que leva ao homem a ter intimidade com Deus, esse caminho se chama Jesus. Esta ponte se chama Jesus. Essa oportunidade se chama Jesus. Não há outro nome senão Jesus, que é digno de toda adoração e de toda aceitação. O Evangelho de Cristo é para mostrar, é para que nós temos essa atitude de aceitável diante dos olhos do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. As tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Que resposta gloriosa. Que visita extraordinária que Cornélio teve diante ali da sua frente, onde o anjo do Senhor veio trazer a notícia de que Deus estava agradando de suas atitudes. Que maravilha, meus amados irmãos. Vejam só. Glória a Deus. Aleluia. Que conversa gostosa. Glória a Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, manda chamar Sião. Olha só que o anjo está dizendo para que Cornélio fazer, né? O anjo apresentou a atitude aprovável de Cornélio, né? Fez ele saber que Deus estava aprovando as suas atitudes, tudo que ele fazia estava na memória de Deus. Então ele continua o discurso. Olha só, glória a Deus. Agora, neste momento, pois envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Glória a Deus. Olha só. Cornélio, um homem de oração, um homem que se preocupava com a vida alheia. Se preocupava, não é cuidar da vida alheia, se preocupava com a situação das pessoas mais frágeis diante da sociedade. Então, ele teve uma experiência tremenda, onde Deus manda um anjo para falar com ele, falar que tudo estava na memória de Deus, as orações, as esmolas, as atitudes de Cornélio. E agora ele faz com que Cornélio seja avisado que ele estava no centro da vontade de Deus. E depois ele pede para que Cornélio envia homens a um determinado lugar, aonde estava Pedro, né?
E Pedro iria avisar o que ele deveria fazer. Porque o que ele deveria fazer ia fazer com que ele o conhecimento da parte que ele precisava ter a respeito de Deus fosse somado com todas as atitudes que ele já fazia. A atitude dele era uma atitude de homens de Deus, mas era preciso fazer alguma coisa para que tudo se completasse. Ele tinha atitude de crente, mas precisava de algumas coisas para que essa comunhão não fosse mais quebrada. Por quê? Todas as pessoas devem ter esse comportamento de qual Cornélio e sua família tinha. Temente a Deus, com toda a sua família. Esse é o desejo de Deus, que nenhum se perca, mas que todos tenham a vida eterna, tenham a salvação. Então, o modelo da família de Cornélio foi o modelo de uma família completa em questão de ser temente a Deus, no sentido espiritual, diante da presença de Deus. O Evangelho quer promover a todas as famílias da terra, que dá condições para que eles experimentam a ter este comportamento de Cornélio com sua família. Olha só, não conhecia Deus, não conhecia ainda nada a respeito de Jesus. Ele sabia que Deus iria enviar um Messias, né? Ele conhecia a profecia, com certeza ele conhecia a profecia, porque estava dentro do seu coração, a sua crença de que Deus iria enviar alguém para pagar o preço do pecado, né, a favor de toda a humanidade. Isso estava em seu coração. Ele também estava esperando o Messias. Interessante que ele era estrangeiro, ele não era judeu. Eu li no capítulo 10, versículo 34, que ele não era judeu, que Deus não tem filho predileto, né? Os judeus não eram os preferidos de Deus, mas todas as nações, todos os habitantes da terra são os preferidos de Deus. Glória a Jesus. Então, o anjo orienta ele a ter um encontro com Pedro, porque Pedro ia conversar com ele, ia orientar o que ele deveria fazer daqui para frente. É uma história extraordinária. A pregação do Evangelho, ela dá fruto, e frutos bons. Glória a Deus. Aleluia. A pregação do Evangelho, ela orienta o povo a fazer a vontade do Criador. Interessante que fazer a vontade de Deus, meus queridos irmãos, não quer dizer que Deus precisa da gente. Não, longe disso. Fazer a vontade de Deus não significa que Deus está carente de nós. Não, nada disso. É que o homem está carente de Deus e precisa dos cuidados de Deus constantemente. Deus se preocupou ele se preocupou com o povo. Ele viu que o laço espiritual da fraternidade entre homem e Deus estava quebrado. Então ele envia Jesus para que o pecado fosse exterminado, porque o pecado ele separa o homem e Deus. Se tem um muro que separa a nossa comunhão com Deus, é o pecado. Então a pregação do Evangelho é mostrar para todas as pessoas que, através do arrependimento, a gente consegue perdoar. Através do arrependimento dos nossos atos pecaminosos e aceitar o perdão de Deus, é isso que vai fazer a nossa história ser diferente daqui para frente. A partir do momento que eu recebo a palavra de Deus, o Evangelho, porque o Evangelho, meus amados, aqui o Evangelho, ele na Bíblia aqui em sentido, as boas novas é avisar o povo que Deus fez o sacrifício lá atrás, no Calvário, dando seu Filho, Jesus Cristo, a favor de toda a humanidade. Essas são as boas novas, que o homem é perdoado através de Jesus. Essa é a boas nova. Agora, o que aprendemos com a vida dos irmãos que tiveram encontro com Jesus
são exemplos para a gente pegar e colocar em prática para que a nossa vida continue sendo abençoada por Deus, para que a vida das pessoas que precisam de um socorro de Deus venha a ser consumado também diante da situação que ele se encontra. Então o Evangelho promove para nós uma comunhão, uma plena comunhão com o Pai. É isso, o povo precisa conhecer o Deus maravilhoso, do jeito que ele é. Acontece que a nossa cultura, sabe? A nossa cultura foi formada a ser dependente de homens. Homem que representa Deus. Não. Não existe homem que representa Deus. Jesus é a única fonte que pode nos abençoar. Jesus. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. É Jesus. Não tem mais intermediário. Se existe algum intermediário que liga você com Deus, é só Jesus. Não existe em outra pessoa ninguém. Ninguém tem a capacidade de interceder por você. O Evangelho mostra que nós devemos ter a nossa intimidade com Deus. Da mesma maneira que Cornélio, ele não conhecia o Evangelho, mas ele tinha intimidade com Deus. E ele não era cristão ainda. E ele não era judeu, ele é gentio, ele é estrangeiro, tinha outros costumes, mas ele era temente a Deus. A partir do momento que ele teve um encontro com o anjo do Senhor, ele foi orientado a se encontrar com Pedro, porque Pedro iria ensinar como que será a vida dele dali para frente. E a Bíblia vai descrever que a vida de Cornélio continuou sendo a bênção da presença de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Por outro lado, eu quero resumir a história da história desse capítulo 10, mas por outro lado, lá onde está Pedro, o Pedro como pessoa, ele era judeu, ele precisava ser moldado por Deus também. Ele precisava ser moldado por Deus também. O caráter de Pedro precisava ser polido. Por quê? Pedro estava preso numa cultura judaica onde eles não se misturavam com o povo estrangeiro. E ele não sabia ainda, não caiu a ficha ainda dele, que Deus não é um Deus exclusivo dos judeus. Não, Deus não é um Deus exclusivo de uma só nação. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus, ele formou toda a humanidade, e a humanidade precisa do perdão de Deus. Então Deus trabalha com Pedro, prepara Pedro, ele tem uma visão, né? Uma visão onde Deus mostra para ele a característica de alguns animais que eles não podiam comer, porque alguns animais para eles era imundo. Mas no final dessa visão, ele fala: eu nunca comi coisa assim, né? Coisa assim, e nem coisas imundas. Aí Pedro fala para ele o seguinte: Deus pega e fala para Pedro o seguinte: ó, não faça de imundo o que eu vos purifiquei. Deus não estava falando sobre animais, não. Deus estava falando da raça humana. Aquilo que Deus purificou não é imundo. Nós somos purificados por Jesus. Então Pedro é avisado, ele tem uma visão, e naquela visão Deus tira toda aquela cultura podre de um Deus exclusivo. Deus é do judeu. Ele tira o empecilho que atrapalha Pedro pregar o evangelho a outras nações também. Glória a Deus. Deu para entender? Glória a Jesus. Então Deus nunca fez e nunca vai fazer acepção de pessoas. Nunca. A intenção de Deus, a vontade de Deus, o grande desejo de Deus é que nenhum se perca, mas que todos tenham vida eterna. Todos têm salvação nele, em Cristo Jesus. Olha só. Glória a Deus. Aí o anjo fala para ele assim, continua a conversa. Ele te dirá o que deves fazer. Este homem chamado Pedro, Cornélio, presta atenção aqui, Cornélio. Este homem chamado Pedro, Simão, com o sobrenome Pedro, ele vai te ensinar e te dizer o que deves fazer daqui para frente.
Olha que coisa extraordinária. Aí que entra a pregação do Evangelho, as boas novas do Evangelho. Glória a Deus. Agora eu vou resumir, eu vou pular o texto mais para frente e vou entrar na coisa mais gloriosa desse grande desfecho entre esse encontro entre Cornélio, a família de Cornélio e Pedro. Por outro, a maneira que Deus trabalha no interior de Cornélio. No capítulo 10, versículo 13. Olha só, olha que coisa gloriosa. Então, a gente quem pregar o Evangelho, acreditar nele é papel, é dever do Espírito Santo, ou seja, do próprio Deus. Então a gente prega o Evangelho. Agora, acreditar no Evangelho é entre você e Deus, o próprio Espírito Santo. Preste bem atenção, meus ouvintes, vocês que estão acompanhando durante esta live aqui. Deus, o próprio Deus, se encarrega a mostrar para você, a convencer você acerca do que ele fala. É o Espírito Santo que convence você de todas as coisas que descreve a respeito de Deus. Então, isso, acreditar, é Deus agora. Mas olha só que coisa linda, Deus trabalhando no interior de Pedro, na vida de Pedro, no caráter de Pedro. Olha só. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Isso na visão, tá? Na visão que ele teve dos animais lá. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. É o anjo do Senhor, tá? Falei, Deus é o anjo do Senhor. Falei, Deus, mas é o anjo do Senhor tratando com Pedro. Resumindo, é o próprio Deus também falando, porque os anjos estão ao comando de Deus, ao serviço de Deus. Enfim, olha só. Glória a Jesus. Que coisa extraordinária, meus amados. Eu gosto de fazer as minhas gravações ao vivo pelo seguinte: eu gosto da inspiração do Senhor, sabe? Fazer, pregar ao vivo aqui, eu deveria preparar ali uma gravação, depois editar as partes que a gente erra. Não. Eu tenho essa condição de fazer isso, mas eu gosto do ao vivo, sabe? Falar. Eu gosto da inspiração divina ao vivo. A coisa mais gostosa quando a gente está na igreja pregando aos irmãos é de dentro para fora, né? De dentro para fora, sabe aquela coisa gostosa, aquela inspiração vinda direta por Deus, é coisa gostosa. E a gente que já lê a palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus, a gente tem que fazer uso de tudo aquilo que a gente colocou dentro da gente, testar os nossos conhecimentos. E coisa gostosa é quando o Espírito Santo trabalha na vida da gente e dá aquela inspiração para a gente passar aquilo que o povo precisa ouvir. Isso é glorioso. Então, aqui é ao vivo. Às vezes vocês vão achar alguns erros, tanto em palavras quanto assim em cronometragem, sabe assim, algumas coisinhas assim, vai achar alguns erros, né? Mas a inspiração é gostosa. Eu poderia evitar tantas coisinhas assim, sabe, detalhezinhos, mas ao vivo é melhor. A coisa mais gostosa é quando a gente olha as pessoas assim e vê que ali é você e o Espírito Santo e as pessoas que estão ouvindo. Eu poderia assim gravar, depois tirar. É gostoso ao vivo. Isso aqui é um culto, meus queridos irmãos. É um culto. Nós estamos aqui falando e fazendo menção do nome de Jesus Cristo. Ele é digno de toda a adoração. E olha só o agir de Deus na vida de um homem e de uma família. Que coisa extraordinária. É esse impacto que eu quero que vocês tenham com Deus. Que essa palavra que eu estou pregando, que ela te confronta a você a buscar mais em Deus, a confiar mais em Deus. E dizer para você que Deus ouve todas as suas orações. A intenção que está no seu coração de querer invocar o nome de Deus, sabe? Às vezes as pessoas não têm aquele costume de orar, de falar assim, mas ela pensa, meu Deus,
olha o que estou passando. Eu não consigo nem, olha, eu não sei nem por onde começar. Deus, ele sonda a intenção do seu coração. Antes das palavras saírem da sua boca, Deus já sabe o que você precisa. Mas é gostoso quando você tem aquela comunhão com Deus e faça, não para te agradar, mas para agradar Ele, tá? A fé, ela não agrada a pessoa que tem fé. A fé só serve para agradar a Deus. Porque o homem de fé, ele sofre. Se você olhar em todos os personagens que a Bíblia descreve, que foram homens de fé, eles sofreram amargamente, mas a sua fé, ela foi simplesmente para agradar a Deus, tá? E Deus cuida de todos nós de uma forma especial. Todos eles tiveram experiências grandiosas, consequência em andar com Deus. Para quem quiser entender mais esse assunto de fé, é só ler o livro de Hebreus, que tem lá a galeria dos heróis da fé. Tá? É muito bom que vocês que não têm o hábito talvez de ler a palavra, lê o livro de Hebreus, é muito lindo o livro de Hebreus, a galeria da fé, os heróis da fé estão ali, os grandes personagens bíblicos. Mas aqui havia um homem que ele não conhecia Deus da maneira que nós conhecemos, mas ele é temente a Deus. O comportamento era de crente, servo de Deus, escolhido de Deus. Ele precisava ser avisado e orientado que Deus estava te observando e que as suas orações e as suas atitudes subiram à memória de Deus. Glória a Deus. Aí continua agora a visão e a voz que Pedro estava ouvindo. Aqui, ó. Voltando na leitura da palavra, continua o anjo conversando com Pedro aqui, ó, na visão, ó, a voz que Pedro viu. Segunda vez lhe dizia a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou. No versículo 16, e aconteceu isso por 3 vezes. Por 3 vezes ele ouviu a voz dizendo para que ele não faça de imundo que Deus purificou. Deus estava falando com Pedro. Deus estava falando com Pedro, orientando Pedro a ter um encontro com Cornélio. Olha só. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que ele tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio passaram à porta, perguntando pela casa de Simão. Olha só. Olha a resposta da visão que Pedro teve. Às vezes a gente fica confuso com o falar de Deus. Tem vezes que a gente fica confuso. O que Deus quer? O que Deus está querendo de mim? O que eu devo fazer? Aí Deus se encarrega em explicar para a gente o que Ele quer. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, mora ali. Ou seja, ele chegou na casa, ele estava procurando onde morava Pedro. Aí ele bateu na porta lá: olha, é aqui que mora, ou onde é a casa de Simão com o sobrenome de Pedro? Ele estava perguntando. E pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito Santo: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Glória a Deus. Os enviados de Cornélio estavam procurando a casa de Cornélio, e Deus estava trabalhando na vida de Pedro para aceitar e ir até ao encontro desses rapazes aqui. Glória a Deus. Glória a Jesus. E chamando, perguntaram se Simão tinha por sobrenome Pedro. Morava ali. E Pedro aqui, ó. E pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito Santo: o Espírito Santo está avisando Pedro
e confirmando, esclarecendo a situação para Pedro. Olha só. No outro lado, Deus ele envia o anjo para falar, responder às orações de Cornélio. Olha, e depois ele orienta Cornélio a procurar Pedro, porque Pedro tinha algo para falar e explicar para eles. Que seria, no caso, que seria as boas novas do reino de Deus. É isso que Deus sempre se preocupa em nós. Para quem conhece, é para transmitir. E para quem não conhece, para receber as boas novas de Deus. Glória a Jesus. É interessante. Glória a Deus. E, versículo 19. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Olha só, quem enviou foi Deus. Deus enviou aquelas pessoas até ele para que Pedro acompanhasse eles até a casa de Cornélio. Glória a Deus. Aleluia. No versículo 22, eles dizem assim a Cornélio: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e quem tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse a sua casa e ouviste as tuas palavras. E ouviste as tuas palavras, ou seja, ele teve uma visita de um anjo, e esse anjo disse para chamar Pedro, para que Pedro fosse até a casa dele para falar, para pregar o evangelho. Não só para Cornélio, mas para toda a sua família e as pessoas que Cornélio chamou para ouvir as palavras que Pedro tinha para falar para eles. Ó, eu ouvisse as tuas palavras. Olha só. Temos que ouvir a palavra de Deus. Temos que observar a palavra de Deus. E olha que nos dias de hoje, a palavra de Deus, a gente encontra muita resistência com a palavra. Até mesmo nas igrejas. O povo está tão assim, obcecado assim, em coisas, que se for preciso ele escolher a palavra, ele escolhe. Então é uma resistência até nos dias de hoje. Mas todos aqueles que não resistem à palavra, Deus se agrada de todos eles. Deus, ele quer ter comunhão com todos nós, independente se a pessoa mora em Londrina ou fora de Londrina, que seja brasileiro ou estrangeiro. Deus não tem filhos preferidos. Deus enviou seu filho Jesus, ele como sacrifício, ele entregou Jesus a favor de toda a humanidade. Essas palavras são as boas novas que a humanidade precisa conhecer. É o evangelho que precisa ser apresentado e reapresentado perpetuamente para todas as nações. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei a condições que você se encontra nesse presente momento. Não sei. Não sei nada de sua vida. E outra coisa, se eu soubesse também não tenho nada para fazer, eu não posso fazer nada. Mas o Jesus que eu conheço, que você conhece, ou que você precisa conhecer, ele pode todas as coisas. Eu não estou prometendo nada para vocês, porque a palavra de Deus aqui, a única coisa que ela sustenta, que ela nos confronta a conhecer como herança, é Jesus. É o reino de Deus. As palavras que saiu da boca de Jesus valia mais do que os milagres que ele fazia na vida das pessoas. Fazia milagres na vida das pessoas, porque as pessoas precisavam de milagre, mas o mais importante era o que Jesus falava para eles, acerca do reino de Deus. As boas novas são mais importantes na sua vida do que o milagre que Deus está fazendo na sua casa aí. Está fazendo. Deus está fazendo um milagre não só na sua vida, mas na vida de toda a sua família. Porque você parou para ouvir a palavra dele. Uma vez que a gente abre as portas para o evangelho, Deus faz uma obra extraordinária na vida de todos que recebem a palavra com carinho, aleluia, com respeito
E, e mais do que isso, e se você colocar a palavra em prática, a sua vida vai melhorar de bom para melhor, tá bom? Esse é o objetivo de pregar o Evangelho. É o Evangelho que muda as pessoas, porque a palavra de Deus tem poder. Glória a Deus. Então, era importante Cornélio e sua família, com os seus amigos, ouvir o que Pedro tinha para falar para eles. Porque Pedro tinha a palavra de Deus, que eles precisavam de ouvir essa palavra. E Pedro, quero resumir a história, e Pedro foi ter com eles. Foi ter com eles. E quando eu comecei a leitura aqui no princípio da ministração, eu li Atos 10, versículo 34. No versículo 34 a seguir, Deus, ele usa poderosamente Pedro na eloquência da pregação da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ler agora o versículo 34, o versículo 33, depois eu vou repetir o versículo 34 que eu já li há minutos atrás. Vamos lá? Agora Pedro já está na casa de Cornélio. Já está na casa de Cornélio. As pessoas estão sedentas, esperando ouvir as palavras que irá sair da boca de Pedro. Olha só. 33, versículo 33, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 33. Diz assim, no versículo 33: E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Ou seja, nós estamos reunidos aqui. E tudo que Deus mandar, você pode falar que nós estamos prontos para te ouvir, porque é por isso que eu mandei te chamar para vir até minha casa. Glória a Deus. Aleluia. Agora, olha, vejam só, a palavra se completa na maneira que a gente vai descorrendo a leitura, a palavra vai se completando na nossa vida e o nosso entendimento vai somando com os outros entendimentos anteriores. Agora sim, olha aqui, olha o que Pedro fala. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha só, ele começa a descrever a conduta de Jesus e o que Jesus fez quando esteve ali ao lado deles. Eles são testemunha de tudo aquilo que Jesus fazia na vida das pessoas. E essa palavra, esse testemunho, ele tinha que passar para Cornélio, para avisar Cornélio que Jesus, ele foi o pão vivo que veio do céu. Ele é o pão vivo que veio do céu para alimentar o mundo. Para alimentar o mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é o pão vivo que veio do céu. Ele é o maná celestial. Ele alimenta a nossa alma. É por isso que a gente tem que pregar o Evangelho, porque a palavra de Deus, ela alimenta a nossa alma. É o pão vivo. Glória a Deus. Olha só, versículo 39, ele vai dizer assim que nós aqui testemunhamos todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando no madeiro. Mataram Jesus. Nós somos testemunha
Ele fez o bem, ele curou todas aquelas pessoas que estavam oprimidas pelo diabo, ele libertou. Ele começou lá, mas eles mataram. Mataram o Filho de Deus. Aleluia. Mataram. Glória a Deus. Pendurado no madeiro. Ele foi maldito. Ele passou por maldito. Maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele passou por maldito. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi levado como ovelha ao matadouro. Lá em Isaías 53 em diante, vai narrar toda a história da profecia, descrevendo Jesus, como Jesus iria vir ao mundo e até morrer. É importante que todas as pessoas peguem o hábito de ler a palavra, porque uma vez que o crente, o cristão, quando eu falo crente, é aquele que crê, tá bom? Não estou falando de denominação. Crente é todo aquele que crê em Deus e crê na palavra dele. Então é bom que as pessoas pegam desejo em ler a palavra de Deus. Uma vez que a pessoa lê, observa as escrituras, ninguém vai enganar, ninguém vai extorquir, ninguém vai manipular. As pessoas, quando conhecem a palavra e tem o Espírito Santo dentro de si, fazendo morada plena, irmãos, ninguém engana. Porque vem em discernimento. Glória a Deus. Aqui, aleluia, que mensagem extraordinária. Quando a gente lembra que Jesus, quando a gente está fraco, a nossa força vem quando nós olhamos para trás, lá atrás, lá na igreja primitiva, antes da igreja existir, lá atrás, olhando para Jesus, todo o sofrimento de Jesus, ele não precisava passar por isso? Não, mas ele se entregou em nosso lugar. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez. Olha só que interessante. Eu, Pedro, e todos os discípulos, as pessoas que ali acompanhavam Jesus, foram testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como também em Jerusalém, ou ao qual mataram, pendurando no madeiro. A este, olha só o resultado, que glorioso, irmãos. Mataram sim, penduraram no madeiro, mas aqui, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Glória a Deus, aleluia. Não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Olha só. Pedro faz menção que mataram Jesus, penduraram no madeiro, mas ao terceiro dia Deus ressuscitou dos mortos. E ele é uma das testemunhas de que ele ressuscitou, porque comeram junto com ele, bebeu junto com ele. Após a ressurreição, eles beberam e comeram junto com Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E a nós, aqui no versículo 42, quero encerrar essa palavra com chave de ouro. E que essa palavra possa gerar vida em você. Talvez você está orando a Deus aí, sofrendo por algum tipo de enfermidade, por algum tipo, sabe? Todo mundo tem alguma coisa que assola, que tira a paz. Olha, Jesus está te contemplando. Ainda que você talvez não conheça Ele conforme você deseja, mas é tempo de conhecer Deus. O nosso Deus é um Deus presente. O nosso Deus é um Deus de agora. Ele se preocupa com você mais do que eu. Se tem alguém que se preocupa com o seu bem-estar, quer que você se sinta bem, quer que a palavra dele te alcança e que você seja alcançado por ele, é Deus. Olha aqui. Versículo 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Glória a Deus.
E a este dão testemunho de todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Glória a Deus. A pregação do Evangelho é anunciar que Jesus, lá no Calvário, perdoou todo o pecado da humanidade. João Batista, quando pregava, uma das últimas pregações de João Batista, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Glória a Deus. E agora aqui, ó. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Todos que estavam ouvindo a palavra de Pedro, o Espírito Santo caiu sobre eles. A manifestação do Espírito Santo, que é a presença de Deus, foi manifesta na vida de cada um que estava ali ouvindo as palavras que Pedro falava a respeito de Jesus. Glória a Deus. É isso que o anjo estava preparando Cornélio com toda a sua família. Cornélio, as suas esmolas, as suas orações, ou seja, a sua conduta subiu até a memória diante de Deus. Ele preparou Cornélio para que a sua presença manifestasse na vida dele. Deus não faz nada sem avisar, meus queridos irmãos. Deus avisa Cornélio e depois derrama a sua presença gloriosa, não só na vida de Cornélio, mas todo que estava ali ouvindo a palavra que Pedro estava falando a respeito de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. No versículo 48, meus queridos, o Pedro, ele ensina uma prática importante de todos aqueles que recebem Jesus como único e suficiente Salvador. O batismo, meus irmãos, é inevitável. O batismo não tem poder para salvar ninguém. O que salva as pessoas é Jesus. Mas o crente, o cristão que crê em Deus, ele não recusa a ser batizado. Porque o batismo é para crente. O batismo é para todo aquele que crê em Jesus. Glória a Deus. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então, rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Glória a Deus. Pedro termina o seu discurso. Orienta para que todos fossem batizados, para que a obra de Deus fosse completa na vida deles, para que Deus fosse agradado por eles também. Deus já estava contente com a obra, com as obras de Cornélio, com toda a sua família. Mas Cornélio tinha muitos amigos que precisavam ouvir também as palavras que saíram da boca de Pedro. Pedro fecha essa reunião com a chave de ouro, ensinando, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram, então eles pediram, as pessoas pediram que ele ficasse com eles por alguns dias. Ou seja, eu acredito que Pedro fez parte ali daquele momento batismal, onde toda a família estava reunida. Pedro orientou para que eles batizassem. E eles pediram para que ele ficasse mais alguns dias ali na casa deles. E assim Pedro fez. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus, ele se encarrega em completar a obra na vida de cada ser humano. Cada pessoa que tem fôlego de vida, Deus se encarrega em fazer a obra. Mas uma coisa Deus pediu para nós. Uma coisa Deus ordenou para nós fazermos. É pregar a palavra. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem nele crê será salvo, quem não crê será condenado.
Talvez você olha, talvez não, tenho certeza que você olha para a nossa sociedade, dá uma sensação de que está tudo fora do alcance de Deus. Está tudo perdido, fora do controle de Deus. Talvez você olhe para a sua família, você pensa assim, eu não tenho jeito não. A minha família não tem jeito. Talvez você olhe para você mesmo, aí você fala para você mesmo, eu não tenho jeito. Eu não tenho jeito. Meus queridos amigos e irmãos, para Deus, tudo tem jeito. E Deus, Ele quer ter comunhão com você. Deus não quer um encontro com você. Deus quer fazer com que você tenha intimidade com Ele, uma intimidade plena, uma intimidade perpétua. A pregação do Evangelho é para que todo povo ouve as coisas, as informações a respeito de Deus, para quando Deus se manifestar na vida dessas pessoas, eles vão entender o que Deus está fazendo. Eu creio que Deus nesta tarde falou com cada um de vocês. E que Deus, o desejo do meu coração é que Deus responde todas as suas orações e que Deus manifeste na sua vida poderosamente e que você permaneça na presença dele até o dia que ele for vir buscar a sua igreja. E você faz parte dessa igreja. Você faz parte desse plano. E eu quero orar ao seu favor. E eu convido a você a orar também ao seu favor, porque eu creio, a Bíblia ensina assim. Oração forte, oração poderosa, é aquela oração feita por você, ao seu favor. Essa é a oração forte, porque é isso que Deus quer, que você conversa com Ele, que você se demonstra para Ele e que Ele tenha um prazer em responder pessoalmente para você, para que você seja abençoado por Ele, em nome de Jesus. É isso que eu te peço, tá bom? Vamos lá? Maravilhoso Jesus. A sua palavra foi ministrada neste encontro que eu tive aqui, que eu estou tendo aqui no Facebook. Muitas pessoas, meu Pai, estão ouviram essa palavra, e muitas pessoas vão ouvir depois essa palavra, que ela vai ficar aqui guardada no Facebook, à disposição de todos que quer ouvir, assistir, enfim, Pai. Pai Santo, entra na vida dessas pessoas, entra naquela família que está precisando de um milagre, aquela vida que está precisando do socorro bem presente da parte do Senhor, Pai. Eu creio no poder da sua palavra, eu creio no poder da sua presença, eu creio no poder do nome do Senhor Jesus. Pai, faz o milagre na vida dessa pessoa, desse crente, dessa pessoa que está precisando de um milagre. E o maior de todos eles, Pai, é que salva a vida dele, Pai. Se porventura tem alguém que está longe dos caminhos do Senhor, Pai, restaura ele. Se tinha alguém que ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor, Pai, restaura ele, Pai. Manifesta na vida dele em nome de Jesus, Pai. Se porventura também tiver alguém doente, precisando de um milagre, Pai, está ali, Pai. O Senhor conhece a vida dele mais do que eu, Pai. Faz o milagre. Responda às orações feitas por ele, Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado para todos sempre. E eu creio e agradeço mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. Fique com cada um que ouviu essa palavra, Pai. Guarda eles em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu quero agradecer a vocês que ficaram aqui comigo neste período e que vocês possam me ajudar agora, viu? Essa obra não é minha, o ID de Jesus é um pouquinho de mim, um pouquinho de você, e talvez você tenha acesso a lugares que eu não tenho. Você tem acesso à sua família, você tem acesso aos seus parentes, você tem acesso aos seus amigos. Eu não tenho, mas compartilhe essa palavra ou convida eles para quando eu anunciar o dia de eu estar aqui pregando a palavra, para que eles possam assistir ao vivo. E depois também você pode compartilhar essa palavra para quem você quiser. Eu peço para vocês aí deixar um comentário da onde que vocês estão assistindo, que cidade que você mora, se vocês foram aqui de Londrina, que bairro você mora, só para a gente saber aonde está indo essa pregação, essa ministração, para que a gente fique assim informado. Tá? É gostoso saber disso. É gostoso quando a gente vê as pessoas assistirem, tantas visualizações,
Mas é legal quando a gente vê, fulano mora, mora naquela cidade, naquele estado. É tão gostoso, gente. É gostoso. Né? Divulgue esse trabalho em nome de Jesus. E eu vou continuar orando pela vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente. Porque se tem alguém que conhece você, é esse Jesus, de qual eu apresentei para vocês. Qual ele teve a sua experiência? Vocês agora é essa geração. Você vai ter a sua experiência. Mas que não seja uma experiência, uma passagem, um acontecimento. Que essa comunhão, você e Cristo, que ela dura perpetuamente, até o dia da vinda de Jesus. Fique com Deus, até logo e obrigado pela sua atenção, tá bom? Tchau. Paz do Senhor em nome de Jesus, tá? Fique com Deus, até breve. Glória a Jesus.